E muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero bater um papo com você que me acompanha para falar um pouco sobre a questão teológica e colocar a minha trajetória para, quem sabe, assim, incentivar a você que se encontra motivado para estudar a Bíblia, por sua vez, a teologia. A gente sabe que, quando se refere à Bíblia, ela é a única regra de fé e prática, de modo que os livros vão nos auxiliar na compreensão da palavra de Deus. Ainda assim, a gente precisa ter muito cuidado com os livros, porque nem sempre nós lemos como convém, ou, dito de outra maneira, nós sabemos ler realmente. Porque ler é uma arte, e como arte, ela pode inclusive ser aprendida. De qualquer forma, a gente tem que ir para o texto bíblico de uma forma muito cuidadosa. Eu sempre costumo dizer que é necessário fazer uma leitura atenciosa da palavra de Deus. Parece até que a gente está sempre chovendo no molhado, dizendo as mesmas coisas. Mas parece que algumas pessoas não aprendem. E como professor de teologia, eu sei que alguns ainda insistem nos erros porque não têm aquele espírito de aprendiz, logo não são discípulos verdadeiros da parte de Cristo, no sentido de assimilar os ensinos da parte do mestre. Até por causa de que a pessoa, quando vai para estudar teologia, por mais que ela tenha ideias boas, algumas até ideias mirabolantes, elas não podem projetar suas ideias para dentro do texto. Elas têm que extrair as ideias bíblicas. Ela precisa descobrir a intenção autoral, o pensamento, por exemplo, paulino, por sua vez, como é que o autor Lucas, ele pensa, como que ele trabalha a questão teológica, histórica, etc e tal. A gente precisa descobrir através de quê? Através de pesquisas, estudos e pesquisas que são sempre atrelados, sempre juntos. E quando a gente vai para livros, a gente precisa ter um cuidado muito grande por causa de quê? Veja bem, existem várias afirmações que são passadas de geração para geração que nem sempre está bem fundamentada. Eu tenho trabalhado algumas vezes aqui com relação a desfazer equívocos. Nem sempre a gente é bem interpretado, porque as pessoas parece que algumas delas, pelo menos, gostam de permanecer no erro. Quanto mais errado, mais ela gosta de permanecer naquele engano. Não sei se ela está sendo enganada ou é um auto-engano, mas, enfim, é um engodo. E como engodo, não é bem quisto em nenhum lugar, muito menos aqui no Recanto Teológico, que é o cantinho de reflexão teológica. Por isso, a gente tenta sempre passar algumas informações para que as pessoas tenham cuidado. Quantas vezes você já ouviu dizer que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo? Ora, ora, ora. A Bíblia jamais diz isto. Basta apenas uma leitura atenciosa da palavra de Deus, porque por duas vezes diz com todas as letras que ele subiu no redemoinho. Aí, quando você fala uma coisa desta, ou seja, falando aquilo que a Bíblia diz, alguém vai aparecer e dizer para você, e daí? Que diferença faz? Ora, como assim diferença faz? Uma outra coisa é outra coisa. E a gente observa muitas informações que são distorcidas, que não são procedentes. Eu já dei exemplo aqui sobre a palavra apóstolo, que a ideia é colocada muito por nós como aquele que é enviado, mas o D.A. Carson, ele trabalha justamente a falácia do radical, dizendo que, embora a gente vá para a etimologia da palavra, mas a ênfase está não naquele que é enviado, e sim no mensageiro. Ou seja, o apóstolo nada mais é do que um representante especial da parte de Deus. Nesse sentido que a gente tem que conceber a palavra apóstolo nos dias atuais. E para se ter uma ideia, existem equívocos. Por exemplo, e estou dando mais um, sobre algumas palavras em grego. Amor. Existe no grego, de uma forma geral, quatro termos. No grego clássico, que é o antigo, antes, portanto, do grego koiné, que foi utilizado na composição do Novo Testamento, nós temos storge, temos também filéu, temos agape, e, por sua vez, nós temos o eros. E algumas pessoas chegam a falar sobre os quatro amores.
baseado, sem dúvida alguma, na obra de C.S. Lewis. Muito legal falar sobre os quatro amores, porém, quando a gente vai para a Bíblia, a gente não verifica esses quatro amores, ou seja, esses quatro termos de amor. Por causa de quê? Primeiro, que, como eu já disse, o storge era uma palavra usual, frequente dentro do grego clássico ou antigo. Naquele período do Koiné, que foi cerca de 300 anos antes de Cristo até 300 anos depois de Cristo, esse período de 600 anos que abarcou, não se utilizava, vou dizer assim, storge. Eram utilizados os outros três termos, agape, filéu e eros. Ainda assim, quando a gente vai para o Novo Testamento, apesar dessa variedade de termo para a palavra amor, nós temos a informação, ou vou dizer, você vai pesquisar, você vai ler o Novo Testamento e vai observar que só ocorre dois termos, agape e filéu. Ora, você ouve de quatro, falar de quatro amores, depois você vê ouvindo falar de três amores, porque muitas pessoas vão falar sobre o amor sexual, o eros, e, por fim das contas, no Novo Testamento só se encontra dois amores, filéu e agape. No período clássico, o grego bem refinado, digamos assim, o amor mais nobre que havia era qual? Era filéu. Agora, naquele período do Koiné, o amor, digamos, nobre, era tido como o agape. Mas acontece que quando os autores utilizam agape e, por sua vez, filéu, eles colocam ou empregam de forma alternada e sinônima. Isso mesmo, não se faz distinção. Ou seja, agape dentro do Novo Testamento não é um amor especial. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que Demas amou o mundo. E o amor que foi descrito pelo apóstolo Paulo foi nada mais, nada menos, utilizando o termo da onde vem a palavra, né, agapau, que é o verbo amar. Ora, se o próprio Paulo fizesse essa distinção, ele não colocaria dessa forma. Ele seria, digamos assim, criterioso e colocaria um amor tido como especial dentro da sua mentalidade, do espírito da época, etc e tal. Mas ele não faz. Nós temos outras informações. Quando Jesus citava o Antigo Testamento, ele fazia uso da chamada Septuaginta, que era uma tradução para o grego daquele texto hebraico. Acontece que na tradução da Septuaginta, a palavra agape é utilizada justamente naquele evento onde Aminon teve uma relação sexual com sua irmã, Tamar. E essa ação incestuosa é descrita com um termo. Diz que ele amou a sua irmã. E qual é a palavra que ele empregou? Ele não. Os tradutores empregaram simplesmente agape. E você vai dizer, como é que pode colocar agape numa relação, num amor incestuoso? Para você ver que até mesmo dentro daquela mentalidade entre os tradutores, cerca de 70 pessoas, daí a palavra Septuaginta, não tinha essa conotação ou não fazia essa distinção que nós, nos dias atuais, queremos fazer a ferro e fogo. Por isso que a gente vai ver textos como em João, no mesmo evangelho, ora, ele utiliza a palavra que Deus ama o filho, numa alusão a Jesus, ora coloca agape, ora coloca filéu. Se ele tivesse, o autor, entendendo que Jesus tinha essa distinção em mente, ele empregaria novamente agape, mas ele não faz dentro do mesmo texto. Texto, que eu digo assim, dentro do mesmo livro, da mesma obra. Ora, ele cita no capítulo 3, depois vai lá no capítulo 5 e utiliza um outro termo de maneira intercambiável, quando não sinônima.
é isto que a gente aprende com a palavra de Deus. E a gente vai alcançando essa compreensão aqui ou lá, a partir do momento que a gente se debruça, principalmente sobre as línguas originais. Porque muita coisa se fala sobre as línguas originais, tipo, bará, o verbo criar é criar do nada. Da onde que veio essa ideia? Vou dizer assim, criar do nada, né? Embora não tenha culpa, quando Jerônimo traduziu do grego para o latim, ele colocou a expressão ex nihilo, que a ideia é criar do nada, com base ali no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2. Mas acontece que popularizou essa expressão criar do nada, que é ex nihilo em latim, e as pessoas começaram a dizer que criar do nada está sempre associado ao verbo bará no hebraico, quando na verdade não é. Até porque somente no texto de Gênesis vai aparecer mais 8 vezes ali, salvo engano. Entre 8 a 11 vezes. A, a memória minha não está tão boa assim, por isso que eu gosto sempre de anotar. E no total, quase 50 vezes aparece o verbo bará. Assim mesmo com outros sentidos. Isso mesmo. Às vezes, bará pode ser cortar, no sentido de separar, pode ser, pasme, engordar, criar. Voltando aqui, fazendo uma digressão, lá em Gênesis 1:2, realmente, no versículo 2, subentende que Deus criou a partir do nada, ok? Tranquilo. Mas acontece que depois ele cria o homem e ele cria o homem através dos elementos já criados, certo? Porque ele faz o homem do pó da terra. A terra já tinha sido criada. E ainda assim, você vai ver a utilização do verbo parar. Ora, como é que ele pode criar a partir do nada posteriormente, se ele já tinha criado, ou seja, a matéria já era pré-existente? Alguém vai lembrar, "Ah, mas existe um outro verbo no hebraico para formar." É, sim, formar, criar, tem uma distinçãozinha, mas a gente vai ver repetidas vezes, pelo menos uma dezena de vezes, somente no livro de Gênesis. E nunca e nunca não, e somente no versículo 2 que vai ter aquela conotação de criar do nada. O restante é muita ilação. Não é nem conjectura, é ilação. O pessoal às vezes viaja, literalmente, como se diz aí, os jovens, né, os adolescentes, viaja na maionese, ou seja, escorrega na caixa da banana, vai escorregando, vai falando um monte de coisas que não tem fundamentação escriturística. Então, se você for pegar a obra de William Barclay, você vai ver que ele fala sobre 4 amores. C.S. Lewis menciona 4 amores, mas na Bíblia, em o Novo Testamento, utiliza apenas 2 palavras, filéu, agape, por sua vez, de maneira sinônima e colocando os termos de forma intercambiável, é o que a gente verifica. Ah, eu discordo. Bom, para discordar, você precisa argumentar. E para argumentar, você precisa ir no Novo Testamento. E você vai ter que dar a mão palmatória e reconhecer, sem dúvida, que o que eu falo é verdade, não porque eu estou falando, porque muitas outras pessoas já fizeram esta constatação, contribuíram bastante para o pensamento teológico, inclusive a respeito desse assunto, quando é utilizado o termo de uma forma inadequada, à luz do emprego em o Novo Testamento. Então não é questão de a gente estar certo ou estar errado. A questão é procurar saber, fazer leitura, meditação, estudo, por sua vez, pesquisa. Esta foi apenas uma forma de colocar para vocês que me acompanham que a teologia precisa ser feita com bastante cuidado, e é importante que você tenha uma vida de leitura bíblica, mas de maneira sistemática. Aí depois eu acrescento, leia de uma forma criteriosa, utilize um certo rigor metodológico para que você possa fazer com que haja não apenas uma substância, mas haja realmente uma harmonia dentro da teologia bíblica, porque esta é a que mais me interessa. Eu sei que existem vários tipos de teologias. Eu me empolgava muito com a chamada teologia sistemática. Tem alguns
autores prediletos, mas eu fico maravilhado com a chamada teologia bíblica, que é justamente, vou dizer assim, o meu foco quando eu vou para a Bíblia. Naturalmente que os teólogos que sistematizaram, etc. e tal, contribuíram bastante, mas ainda assim reflete muito o espírito da época, né, da sua época, daquele tempo, aquela mentalidade. Nem sempre as pessoas conseguem ficar de maneira imparcial, eles são parciais, assim como eu sou parcial. Não tem como alguém não ser tendencioso. A gente acha que sempre o outro que é tendencioso. Nós somos tendenciosos, quer queiramos ou não, quer venhamos confessar ou não, todos nós somos. A gente fala muito sobre a justiça tem que ser é, imparcial, e não vai haver imparcialidade por conta do ser humano. Eu costumo dizer, o ser humano é terrível por conta desse pecado que há em nós, que nos é comum, mas acontece que nós somos, sim, tendenciosos, nós temos inclinações para uma vertente ou outra e acabamos expondo isto para as pessoas quando compartilhamos, como é o caso aqui. Mas ainda assim, a gente precisa fazer um exercício de, como aluno da Palavra de Deus, começar a ler não apenas versões de Bíblias diferentes. Não adianta, na minha ótica, você comprar a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revisada e achar que está lendo a Bíblia em várias versões e isto lhe basta, lhe é suficiente. É tipo trocar seis por meia dúzia. Mal comparando, só para início de conversa, a gente poderia ter uma Bíblia protestante ou evangélica, independente de ser a tradução literal ou da forma dinâmica, uma Bíblia católica e também uma Bíblia ecumênica. Mal comparando, só para a gente começar a fazer leituras nestas três versões mencionadas. Agora fica a critério de você saber qual Bíblia católica. Tem várias Bíblias católicas, Peregrino, Ave Maria, Jerusalém, etc. Tal. Vai na Bíblia ecumênica. Qual Bíblia protestante? Você pode escolher, mas você já é o mínimo que você pode fazer e mal comparando. Agora, para você fazer a comparação, necessário é, sem dúvida alguma, ir para os textos bíblicos, aprender as noções gramaticais, a questão morfológica, sobretudo, as questões relacionadas à análise sintática, etc. e tal. É mais trabalhoso, mas é recompensador. Espero que esse bate-papo aqui tenha sido útil para você e que você possa cada vez mais e mais aprender com a palavra de Deus, lembrando que os livros são importantes, sim, para a sua, o seu estudo, a sua análise textual, porém, você precisa cada vez mais e mais se aproximar da Bíblia para que esta seja, entre aspas, o seu objeto de estudo. Quando falo entre aspas, porque cá entre nós, eu sei que não sou eu que examino a Bíblia, mas é a Bíblia que me examina quando eu debruço sobre ela e começo a ler. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.